Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Nós já agradecemos a participação de cada um de vocês. É uma felicidade imensa estar no Congresso Internacional de Administração, discutindo um pouco do nosso trabalho. Vejam bem o seguinte: o nosso tema é uma proposta metodológica de planejamento sustentável a partir do caso de Campina Grande. São muitos dados, foi um trabalho realmente exaustivo. E a gente vai tentar falar nesse tempo que é estabelecido pelo Congresso, que é um desafio para a gente, porque realmente foram muitos dados. Esses dados também foram trabalhados na minha tese. E aí, o que é que acontece? Vejam bem o seguinte. Em relação à introdução, quer dizer, antes de partirmos para a introdução, é preciso compreender o seguinte. Uma proposta metodológica de planejamento sustentável a partir do caso de Campina Grande. Bem, essa proposta metodológica não foi algo que a gente pegou e disse assim, vamos estudar, vamos ver o que, é que os autores falam para poder compreender. Não, o caminho não foi assim. Obviamente que teve todo um arcabouço, todo um embasamento teórico por trás disso, mas depois a gente tentou compreender, tentou colocar a mão na massa. Vamos conhecer, vamos primeiro estudar a realidade de Campina Grande. Vamos ver qual é o arcabouço jurídico. Peraí, vamos entender o que é que diz a Constituição Federal em relação ao planejamento. Depois, o que é que diz, por exemplo, a lei orgânica do município? Existem planos diretores, quais são? Quais são os pontos de sintonia em relação ao planejamento? Depois, essas práticas são execuíveis? Como são? O que é que está por trás desse planejamento em Campina Grande? E a partir dessa compreensão foi que a gente, da leitura da realidade, foi que a gente tentou, que houve um esforço para construir uma proposta metodológica de planejamento. Esse foi o nosso desafio. Não algo que pudesse ficar no papel, mas algo que fosse realmente relevante, execuível e que atendesse a maioria da população. Bem, em relação ainda à introdução, nós temos. Veja, como nós falamos, a gente tem a Constituição Federal. O que é que eles dizem sobre planejamento? A Constituição Federal é bem clara. Olha, o município tem autonomia. Ele pode elaborar seu planejamento. O Estatuto da Cidade, ele regulamentou, é uma lei federal que disse, não, todo município agora é obrigado, com mais de 20 mil habitantes, é obrigado a construir um plano diretor. Obviamente que eles têm os critérios, mas um dos principais é esse. O que é que acontece? Infelizmente, existem diversos agentes que discutem a questão da sustentabilidade, mas que esse discurso serve muito mais para ser algo lucrativo do que para ser realmente uma reflexão do que está por trás dos problemas que envolvem a falta de sustentabilidade, digamos assim. Então, assim, as prefeituras, apesar do estatuto ser colocado, ter sido aprovado em 2001, as prefeituras não foram rápidas, pelo menos a maioria em já colocar um plano. Mas, ao mesmo tempo, elas tiveram prazo. Elas não desobedeceram o prazo, já que o estatuto tinha 5 anos. Eles deram de prazo para poder ser elaborado. Campina fica com a seguinte questão. O planejamento urbano de Campina Grande está oportunizando a consolidação de uma política de sustentabilidade urbana? Bem, objetivo: elaborar uma proposta metodológica de planejamento, à luz das etapas preconizadas pelo Estatuto das Cidades de Campina Grande, de forma a possibilitar um novo ordenamento do crescimento da cidade de forma sustentável. Na metodologia, nós utilizamos alguns conceitos que consideramos fundamentais, como, por exemplo, Axelrod e Sachs. Os dois falam praticamente da visão holística. Eles dizem que para você poder entender a sustentabilidade, você não pode simplesmente se restringir ao conceito ambiental. A gente sabe que existem outras dimensões que envolvem isso aí. Assim como a Constituição Federal, assim como o Plano Diretor, ele tenta trabalhar com dimensões, esses autores também falam que a gente, para entender esse lado da sustentabilidade, a gente precisa transcender o aspecto ambiental. Ou melhor, a gente precisa estudar os aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos, para poder saber essa inter-relação. O caminho percorrido foi planos diretores, como também o nosso maior desafio foi tentar entender as principais ameaças à sustentabilidade que existiam, já que, de uma maneira geral, os autores falam que os planos são pouco reflexivos, são poucos práticos, são poucos executíveis. Bem, ainda em relação à metodologia, nós temos o quê? O Ministério das Cidades, ele simplesmente
A gente tentou elaborar uma proposta metodológica de planejamento à luz dessa lei, senão não seria execuível, senão seria uma proposta nossa empírica, mas algo que não estivesse contido, por exemplo, nessas exigências legais. E aí, em relação aos dados secundários, a gente pegou todo o arcabouço jurídico de Campina Grande, a gente pegou sites, artigos, os planos diretores de 96 e de 2006, o recorte espacial foi a cidade de Campina Grande. Inclusive, havia um questionamento. Por que o planejamento de Campina Grande, como é que acontece? Como é que está o planejamento de Campina Grande? Uma cidade que tem, por exemplo, o segundo maior PIB dos municípios paraibanos. Uma cidade que é conhecida como cidade universitária, que tem uma quantidade significativa de doutores por número de habitantes, uma das maiores. Então, um dos principais polos industriais do Nordeste. Como é que existe essa política de planejamento? O recorte espacial foi a partir de temporal foi a partir de 96. Por quê? Porque o primeiro plano diretor de Campina Grande foi elaborado em 96. Revisão bibliográfica, a gente já viu que tanto Sachs como Axelrod trabalham com as diversas dimensões da sustentabilidade. Como o tempo é curto, a gente vai estar tentando falar o mais rápido possível, mas depois a gente vai ficar disponível para vocês em chats. Bem, nós temos aqui o plano diretor como instrumento de gestão sustentável, ou seja, Vilaça diz que muitas vezes, Vilaça tem um viés um pouco crítico, sabe, de planejamento diretor, que diz que muitas vezes as pessoas, quem participa dos planos diretores, quem deveria participar, de verdade, acham que estão participando, quando na verdade não estão, não tem graus de autonomia. É tanto que em seu livro, não só Vilaça, chega um outro autor que também é chamado Souza, ele fala também da questão da heteronomia. E aí a gente vai debater um pouco sobre isso. Mas uma coisa é certa, até o Ministério das Cidades fala do combate das desigualdades sociais através da administração de um planejamento da cidade, de forma que ela fique mais humanizada. Bem, o planejamento, se nós formos olhar direitinho, existe um impasse entre a democracia participativa e aqueles planos que são maravilhosos, lindos, super divulgados pelo marketing de suas cidades, mas que a linguagem é altamente técnica, onde o pessoal que realmente precisa desse planejamento, precisa ser atingido através desse planejamento, viabilizado através dos planos diretores, simplesmente não conseguem ver resultados, porque não conseguem também entender a linguagem técnica, que é de difícil compreensão. Isso é um problema enorme. Não é à toa que Kaufmann Leivas, ela cita, inclusive, o EFE, falando da importância da superação desse quadro atual de planejamento, muitas vezes insustentável, para se construir algo novo. E quando a gente fala de construir algo novo, a gente lembra da PMP, Proposta Metodológica de Planejamento, que também a gente tem uma preocupação com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, já que essa também é um fator super decisivo em Campina Grande, super preocupante. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco. Bem, o que é que acontece? Nós estudamos inicialmente a interface. Foi um estudo super exaustivo. Nós temos aí na parte teórica, mostrando exatamente as interfaces da Constituição Federal, dos planos e da Lei Orgânica do município. Por exemplo, quando a gente fala de questão ambiental, está lá no plano bem bonitinho, dizendo que é para ser elaborado um aterro sanitário, só que na prática, até 2011, não existia aterro sanitário. Uma coisa que também, que é uma preocupação talvez geral com a questão da igualdade, mas que infelizmente já se encontra na Constituição Federal, que é esse princípio de Adam Smith, da livre concorrência, livre iniciativa, e que os planos também são pautados nisso. Segue essa lógica. Nós temos ainda, em relação aos resultados de discussão, na categoria cultural, o Plano Diretor de 96 não menciona patrimônio cultural, só as famosas EPs, que quando se trata desse assunto. Outra é a questão do aterro sanitário, que também não foi construído. Vejam bem o seguinte, até 2011, por que será que não tinha um aterro sanitário? Se existia uma lei, a lei de 2010, que dizia, que estava bem claro em seu texto, que todo município devia ter seu plano nacional de resíduos sólidos. Isso impactava, gente, até, inclusive, no repasse de recursos. E aí, o que é que acontece? Até 2011 não tinha, e como era jogado como eram esses resíduos, como era essa política de resíduos de Campina Grande? Existia um bairro chamado Mutirão, que era perto, inclusive, do aeroporto,
onde existia um monte de resíduos sólidos de espécies lá que atraía muitos roedores, inclusive aves, que impactavam diretamente até na administração do nosso aeroporto aqui de Campina Grande. Podia haver até algum desastre causado por essas aves que ficavam impactando, que ficavam prejudicando, na verdade, esse trânsito aéreo, como se diz. Isso era uma coisa que precisava ser resolvida. Em 2012, foi construído um aterro sanitário em Puxinanã, algo muito provisório, algo muito incipiente. Inclusive, a população caiu muito em cima, reclamando que estava causando sérios problemas ambientais para a cidade. Em 2014, houve a elaboração de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, o chamado GIS, junto com a empresa que era uma consultora nessa área, que era a Ecosan. Bem, só que a gente encontrou também outros problemas. Infelizmente, apesar desse plano todo, os resíduos domésticos não tinham tratamento biológico. Eles não tinham sequer a questão da incineração. E aí, vejam bem o seguinte, quando a gente fala ainda sobre algumas considerações do macrozoneamento de Campina Grande, nós percebemos o quê? Que existem problemas seríssimos. Algumas áreas não são demarcadas, não são georreferenciadas. Outra, nós sabemos que, de acordo com a Constituição Federal, de acordo com o Estatuto das Cidades, os imóveis que não estiverem sendo utilizados, ou pelo menos ficarem na subutilização, eles são passíveis de parcelamento. Mas como é que a gente vai identificar essas áreas se não existe sequer a identificação dessas áreas subutilizadas? É um outro fator que a gente encontrou aí quando a gente estava estudando a questão dos planos diretores. Sugestão: direito de preempção em conjunto com o IPTU progressivo. Ou seja, por que a gente precisa desse direito de preempção? Para a regularização fundiária e a execução de projetos habitacionais, que sejam de interesse social e que, inclusive, possa gerar uma certa reserva financeira. Nós temos ainda, em relação aos resultados e à discussão, nós percebemos, sim, agora sim, chegou ao nosso trabalho de termos, inclusive, que elaborar essa proposta metodológica de planejamento, que foi algo desafiador, instigante, mas que nos motivou muito, que era como se fosse um filho desse estudo todo. Vejam, nós percebemos que uma realidade descrita por Montandon e Alves não era específica das cidades. Campina Grande também passava por esses problemas, que existiam planos maravilhosos, mas pouco concretos, que na realidade tinham um índice de remissão muito grande, não tinham estratégias boas. E aí o que é que acontece? A gente simplesmente partiu para a formação da equipe responsável pela revisão do plano diretor. Esse foi, assim, o nosso primeiro passo, além do estudo que a gente já tinha feito antes. Então, a gente formou uma equipe, a gente viu no nosso projeto, no nosso planejamento, nessa metodologia que a gente precisava formar uma equipe. Equipe formada o quê? Pela CEPLAN, pela Secretaria de Planejamento Urbano de Campina Grande, pela SESUMA, Secretaria de Serviços Urbanos também de Campina Grande, órgãos universitários, líderes comunitários. E, em seguida, a gente precisava ler, de fato, a realidade. Não da forma que a gente gostaria que fosse, mas da forma que a gente estava visualizando, sem vieses perceptivos. Definição das perspectivas a serem utilizadas, como a gente falou, a gente se baseou tanto nos aspectos relativos ao Estatuto das Cidades, como também naquelas dimensões que a gente falou anteriormente, não apenas ambientais, como sociais, políticas, econômicas e culturais. Nós elaboramos a missão e a visão, que são os valores, a razão de ser, que seria também onde a gente queria. A gente se perguntou onde é que a gente quer chegar com essa proposta metodológica de planejamento. Foram diversas questões que foram elaboradas em relação a isso. Bem, nós tivemos o estabelecimento de princípios e questões norteadoras que pudessem realmente caminhar, que viessem iluminar todo o nosso estudo, toda a nossa metodologia. Nós tivemos ainda a formulação de objetivos, metas e estratégias que pudessem, inclusive, esses objetivos, eles precisavam traduzir a nossa missão.
E aí também a gente falou da questão das operações consociadas, que está no livro, como também da financiarização mercadológica, que é algo muito crítico que a gente traz no nosso trabalho. O tempo ele é restrito, mas vocês podem visualizar aí no nosso trabalho que a gente precisa, por exemplo, simplesmente tirar um pouco de jogo essa questão das operações consociadas como se fossem salvadores da pátria. Um exemplo disso seria a emissão de certificados de potencial adicional de construção pelos municípios como forma de arrecadação mais rápida dos recursos que são oriundos dessas vendas de benefícios, infelizmente. Né? A gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos ainda a identificação do grau de mudança estratégica necessária, ou seja, se nós percebemos que existem algumas camadas hegemônicas que estão simplesmente ofuscando os interesses da maioria da população, como dos líderes comunitários, através de uma linguagem rebuscada, através de algumas estratégias mercadológicas, a gente precisa revisar esse plano, precisa elaborar novas estratégias para que isso não ocorra. Ou seja, a gente precisa estabelecer forças, a gente precisa analisar a concorrência. A concorrência o quê? De um plano justo, de um plano que reduza essas discrepâncias sociais. E aí, o que é que nós temos ainda? Identificação, sim, controle e o encerramento. Nesse controle e encerramento, é muito interessante que a gente estabeleça alguns indicadores de desempenho, que nós colocamos também nessa parte escrita. Perdão, que a gente faça um comparativo entre o que a gente planejou e o que executou, se existe a necessidade de a gente disparar algumas ações corretivas. E é importante todo esse monitoramento e, por fim, a questão das sanções e disposições finais. O que seriam as sanções? Quem não cumprir esse dispositivo vai ter que sofrer algumas punições pela inobservância, pelo descumprimento legal. Como é que a gente tem a garantia que esse instrumento pode ser aplicado se não houver sanções para essas pessoas que não colaborarem para a sua execução? Por fim, nós temos as considerações finais, que diz o seguinte: nas considerações finais nós temos, não foi a população, a gente concluiu isso, que decidiu os rumos do planejamento de Campina Grande, mas algumas frações hegemônicas, poucas pessoas que decidem. Existem interesses corporativos por trás disso. Foi esse o que o nosso estudo identificou. A PMP foi um desafio, mas foi algo que nos trouxe, que nos vislumbrou, que fez com que a gente vislumbrasse uma luz para superar o planejamento contemporâneo de Campina Grande, que era altamente funcionalista. E também nós sugerimos algumas alterações, como, por exemplo, redefinição dos bairros que deveriam cumprir o macrozoneamento, integração dessas perspectivas, só que não adianta integrar todas as perspectivas, tudo bonitinho, ter essa visão holística, se nós não tivermos o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. E outra que a gente também sugeriu, fazer uma integração do planejamento urbano com o de resíduos sólidos e ainda ambiental. Dessa forma, o planejamento percorreria o trajeto para a sustentabilidade. Pessoal, é isso que nós gostaríamos de mostrar a vocês com esse estudo. E aqui estão as referências bibliográficas, que também estão completas aí no estudo. Mais uma vez, nós agradecemos a atenção de todos.